Quando eu escrevi o livro, quando mandei para o editor, etc., o cara escreveu de volta. Meu caro, isso é muito sério. Agora, chegando no tema do seu livro, aí, que é o futebol. Essa estrutura de crime organizado começa a surgir quando? Olha, essa estrutura de crime organizado, ela tem origem ainda nos anos 70 e 80 com o próprio João Havelange. João Havelange, esse é o craque. Ele é o craque, exatamente. Ele literalmente é o craque do esquema, né, do esquema tático. O que ele teve muita gente coloca ele como uma pessoa que levou o futebol ao mundo, que ele globalizou o futebol, etc, etc. Eu tento mostrar que isso não é o caso. Por quê? Porque qualquer grande administrador no lugar dele teria feito exatamente a mesma coisa. As televisões estavam em plena expansão, transmissões ao vivo, as multinacionais procurando plataformas que elas pudessem, num só evento, transmitir aquela marca delas para o mundo inteiro. Então, e ao mesmo tempo, nos anos 70, tem a descolonização da África e da Ásia, ou seja, novos membros. Então, o que o Havelange fez foi o óbvio. Claro. Ele não fez, não é que ele transformou o futebol num novo fenômeno. Eu lembro como jornalista econômico nos anos 70 já vendo esse fenômeno. Exato. Então, o potencial desse fenômeno. Exato. E aí, se a gente pega as contas da FIFA, você se dá conta que, na verdade, ele não fez nem mesmo o suficiente. O que eu quero dizer com isso? A FIFA, durante os anos 80, 90, até meados desse 2005, 2006, era uma organização que não gerava a mesma renda da NBA, do futebol americano, da Fórmula 1. Não é possível, nem dos Jogos Olímpicos, não é possível que o esporte mais popular do mundo, com toda essa expansão, não gere a mesma renda dos outros esportes. É simples, porque o esquema que era montado não era montado para gerar renda para o futebol, era gerado para montar uma renda para os dirigentes. Então, mas vamos pegar um ponto aí relevante, que é o seguinte. Inclusive porque isso, de uma forma, controlou até um monopólio, né, de quem é que tinha, no final das contas, o direito de transmissão. É disso que vem a renda do futebol. Não, é uma ilusão a gente achar que é ingresso, venda de camisa ou até o marketing da Coca-Cola e das multinacionais. É a televisão que transmitiu tudo isso. Só para te dar um exemplo da capacidade da televisão influenciar o jogo. Uma coisa absurda. A gente fala muito, a televisão influencia o horário da partida. É verdade, mas é muito mais do que isso. A bola, ela começou a ser branca e preta, né, com aquelas gomas branco e preto, justamente para favorecer a televisão. Para dar visibilidade? Visibilidade. Outra regra do futebol que a gente considera como óbvia, que veio da televisão, cartão amarelo e vermelho. Quando a televisão foi a cores, precisava ter uma distinção para a televisão registrar. Enfim, são coisas elementares, mas para eu explicar aqui, na verdade, a história da televisão está ligada com a história da expansão do futebol. Agora, se a gente pega, e eu tento mostrar no livro isso com documentos, no caso da ISL, a empresa de marketing da FIFA que quebrou em 2001, 2002, quando o processo termina, e os documentos são revelados no ano 2012, o procurador na Suíça diz que Havelange fraudou a FIFA nos contratos. O que significa isso? Ele simplesmente evitou que a FIFA tivesse uma renda maior fechando acordos com monopólios. Né? E, claro, esses monopólios pagavam propinas a ele para garantir que não fosse aberta a concorrência. Então, mas só para entender um pouquinho a entrada dos Estados Unidos nisso aí. Sim. Coincide com o momento em que os grandes grupos midiáticos norte-americanos tentam entrar nesses mercados aí, ESPN, Disney, tentam entrar nesses mercados e batem nessa estrutura viciada. É verdade. Então, isso aí teve um estímulo econômico também aí para... Certamente. A explicação para essa derrubada, para esse chacoalho aí que aconteceu, foi justamente romper um vício, uma estrutura viciada. Absolutamente correto em mostrar que a impossibilidade de entrar no mercado que era costurado, né, que coloca os americanos e outros também numa situação de dizer, bom, precisamos começar a questionar esse sistema. Como?
pelas regras do jogo não vai funcionar, porque ali estava fechado. Existe também a justiça, existe também a polícia. Né? E aí o que eles mostram, e qual isso é importante até, que não é uma investigação apenas sobre os dirigentes esportivos. Nos Estados Unidos isso também se transformou numa investigação sobre os cúmplices, sobre essas empresas que faziam parte desse esquema. Né? Então, por que o mergulho da investigação nas empresas de marketing e de transmissão? É porque ali que era, vamos dizer assim, onde engarrafava, onde ninguém mais entra. Jamil, quando a gente pega essa disputa dos grupos de mídia com os novos grupos aí, qual o reflexo dessa operação no caso da Europa e daqueles países em que o futebol era peça central de audiência aí desses grupos? Curiosamente, nos bastidores o que está acontecendo é uma grande corrida para tentar renegociar os contratos. Então os novos grupos estão fazendo um tsunami, basicamente, negociador, tentando encontrar com cada federação, das federações pequenas até as grandes, França, Alemanha, mas também eu conheço gente que percorre a Europa conversando com Letônia, Armênia, Albânia, etc., que você fala, não, mas não é possível. Não, tem uma lógica. Se você fechar acordos com todos os periféricos, com quem é que a França e a Alemanha vão jogar na Europa? Então, foi curioso, porque aquilo ali abriu a porteira, basicamente, para todos esses novos grupos tentar, de alguma forma, renegociar ou obter acordos dizendo, olha, vocês não vão poder mais negociar, ou transmitir, ou ter um acordo com tal empresa, vai pegar mal. Nós estamos oferecendo isso aqui. Que é o que está acontecendo aqui com a ESPN aqui, com a Disney, fechando com clubes especificamente. Exatamente, porque inclusive é importante, o que aconteceu nos Estados Unidos, ele desmontou um sistema, e o novo sistema ainda não foi montado. Né? Então, esse Só que agora, nesse jogo novo aí, estão vindo os gigantes de lá também. Claro. Para o Brasil, mas também para a Argentina, para a Colômbia. É curioso, se você pega o mapa da América do Sul, praticamente todas as federações nacionais foram abaladas. Então você tem, só rapidamente, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Eu acho que só sobrou Suriname, né? Eu acho que não é uma... É um novo mercado. É um novo mercado. E os patrocinadores? O caso Adidas, Coca-Cola e tudo, eles também garantiam esse tipo de monopólio? Eles garantiram por muito tempo, inclusive no indiciamento americano, eles são citados, não nominalmente, mas dizem uma grande empresa de produtos esportivos que assinou com a CBF nos anos 90. Eu só conheço uma, é a Nike, obviamente. Eles estão sendo investigados, inclusive, pela SEC, não só pelo Departamento de Justiça. O indício que o Departamento de Justiça tem é que a Nike pagou uma propina que foi dividida entre o Ávila e o Ricardo Teixeira. Então, os americanos, de alguma forma, estão olhando para as suas próprias empresas também. Com uma ressalva, eu diria. Essas empresas, assim que esse caso começou, elas que eram absolutamente silenciosas sobre a história, agora elas colocam cartas abertas pedindo a reforma da FIFA, dizendo que isso é absolutamente inaceitável. Ronaldo aqui. Que o Blatter tem de sair, etc. Vocês estavam aqui nos últimos 40 anos, gente. Vocês não viram ou não sabiam qual era a história, né? Então, é de uma hipocrisia grande, né? Você vê essas empresas que faziam parte do esquema agora pedir a transparência. Te dou só um exemplo de uma conversa que teve o Blatter com o Avelange ainda na época. O Blatter, ele foi contratado na FIFA ainda nos anos 70 e ele tem um mérito, se tem algum mérito, de organizar esse sistema para o Avelange, né? de ter o contato com essas multinacionais. E ele foi o primeiro que chegou para a Adidas e falou, olha, vamos fechar um acordo. Quando esses acordos começam a surgir, o Avelange vira para ele e diz para ele, você está criando um monstro. Né? Esse monstro, de certa forma, engoliu eles. Né? E esse monstro, de alguma forma, transformou esses interesses comerciais, ou estabelecidos, ou os que vêm, no grande jogo. Né? Esse é o grande jogo. É o grande jogo de saber, sim, a evasão fiscal dos americanos, etc., é grave, é gravíssima,
Mas se você ler todas as decisões sobre as prisões dos dirigentes, em todas elas tem um parágrafo fundamental. Essa prática impediu a livre concorrência. Né? O que quer dizer isso na prática? Novas empresas que estejam aparecendo, elas não vão ter acesso nesse esquema. Esse esquema precisa ser desmontado.